Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Aqui para mais um vídeo no canal. Hoje mais um ranqueando e hoje um ranqueando discografia de uma artista que não é tão conhecida, de uma geração nova, mas ela é muito importante, tem um grande legado e é uma artista que eu amo, tá entre as minhas favoritas, que é Alanis Morissette. Vamos ranquear a discografia dela, são 7 álbuns de estúdio. Ela tem 2 álbuns que ela lançou lá no Canadá, mas são 2 álbuns que não estão nem nas mídias, como é que fala? Não tô nem nos aplicativos de música, essas coisas, então nem ela mesma considera esses álbuns, então eu também não vou considerar aqui. Vou considerar só a partir do Jagged Little Pill pra frente e só álbuns, tá? Só álbuns mesmo, trilha sonora, essas coisas. Não vamos considerar 7 álbuns de estúdio pra gente ranquear aqui. Espero que goste desse vídeo. Esse vídeo provavelmente vai flopar muito, porque não é uma artista tão conhecida, mas eu quero fazer muito, é algo que eu tô afim e vamos fazer. Se vocês gostarem, deixe seu like, compartilha com todo mundo, se inscreve no canal se você não é inscrito, vídeo novo toda quinta-feira, meio-dia em ponto, e ocasionalmente vídeos extras no canal, a gente tem ranqueando, a gente tem react de álbuns, de singles, tem bastante coisa aqui, eu deixo o link das playlists aqui na descrição, então maratona tudo, e se você gostar do meu conteúdo, já se inscreve, ativa o sininho pra não perder nada, acompanha também nossa comunidade aqui do canal, que eu sempre aviso quando sai vídeo novo, vídeos que vão sair, enquete, mini reviews de álbuns que eu não fiz vídeo aqui no canal. Bem legal vocês acompanharem. Então fica a dica. Tem Instagram, tem TikTok, tem Shorts, tudo com o mesmo nome, Amanda Jaboski. É isso e vamos para o vídeo. Bom, vamos começar esse vídeo, né? Vamos começar pelo primeiro álbum da carreira, o álbum que abriu tudo, que fez a gente conhecer a artista Alanis Morissette. É o álbum mais vendido de uma cantora do gênero rock ever, tá? Mais de 30 milhões de cópias, pra tu ver, né? E esse é o Jagged Little Pill, clássico, maravilhoso. Esse não vai enrolar muito, pra mim ele fica aqui no Parada Cardíaca, pra mim é um dos álbuns da minha vida, da minha pouca vida que eu tenho, é um dos álbuns da minha vida, top 2, não sei, teria que ver, porque eu gosto muito desse álbum, eu até queria conseguir a capinha dele pra botar aqui na parede, mas eu não consegui, é muito difícil de achar. Mas ele com certeza está no meu top 10 de álbuns da vida, eu gosto muito desse álbum, as letras desse álbum funcionam muito comigo, principalmente hoje, porque é um álbum que fala muito sobre amadurecer, sobre crescer e todas as coisas que vêm com isso, com você se tornar adulto. E as letras desse álbum, nossa, são muito boas. Vão desde fim de relacionamento, mas não aquela coisa óbvia de estou sofrendo e tudo. É uma coisa muito irônica, muito divertida, muito rancorosa, que é difícil a gente ver em artistas no geral. A Alanis foi muito precursora nisso com You Oughta Know, que é um clássico dela, que fala sobre fim de relacionamento, mas uma perspectiva mais rancorosa, mais com raiva, né, mandando shade e botando tudo pra fora o que sente, a parte ruim, porque a gente só vê a parte do tô sofrendo, tô sentindo sua falta, e aqui ela fala, você é um filho da mãe por ter me abandonado e tá com outra tão rápido e tananã, tananã. É tudo muito incrível, ouçam esse álbum, ouçam essa música em específico, é muito boa a altitude dela, os vocais da Alanis eu acho tão únicos, então tudo transborda muito nesse álbum. E outro também que eu gosto muito é Hand in My Pocket, que ela fala sobre como tantas coisas ruins vão acontecendo na nossa vida, mas a gente ainda tem esperança, a gente ainda tem uma mão no. É que é uma expressão que funciona muito nos Estados Unidos, né? Mas é aquela coisa de mesmo que tudo de ruim aconteça, você ainda tem uma esperança, você tem ainda aquela carta na manga de que vai dar tudo certo, que você vai conseguir superar tudo. Tem o You Learn, que eu também acho maravilhosa, que fala que é a música que tem o nome do álbum. Ela gosta de fazer isso, né? O nome do álbum ser um trecho de alguma música no álbum, né? Não tem uma faixa título no álbum. Muito legal também. E You Learn também maravilhosa, também fala sobre isso, sobre aprender com as coisas, o que acontece de bom, o que acontece de ruim, tudo ser um aprendizado. Esse álbum pra mim é liricamente muito especial pra mim, ele mexe muito comigo e é um álbum atemporal, funciona até hoje e eu gosto bastante. Não é só um álbum sobre fim de relacionamento, né, que muita gente pode achar por causa de What I Know. Não, é um álbum que fala muitas coisas sobre a vida, sobre, sabe, ironic também, uma sacada genial esse álbum. Acho que liricamente a Alanis nunca conseguiu superar o nível lírico que ela teve nesse álbum. Pra mim
é atemporal, é outro nível e acho que nenhum artista superou pra mim. Realmente as letras desse álbum mexem muito comigo. Um outro álbum que chega perto de ser tão bom quanto Jagged Little Pill é o segundo álbum de estúdio dela, que é o Supposed Form Infatuation Junk, um nome enorme. E pra mim ele tá muito perto do Jagged Little Pill. Também eu acho um álbum fenomenal também. As letras desse álbum são completamente diferentes do primeiro álbum. No primeiro álbum era uma coisa mais rancorosa, mais reflexiva sobre a vida e tudo. E aqui é um álbum que vai para uma outra perspectiva, uma coisa mais amadurecida. Ela fala sobre questões sociais, sobre questões muito mais à frente, sabe, do que o primeiro álbum tava falando. É um álbum que ela fez depois de uma viagem para a Índia, então é um álbum bem reflexivo, bem experimental. É com certeza o álbum dela mais experimental, sonoramente falando. Umas produções desse álbum que são muito incríveis, muito diferentes, algo que tu não vê nesse gênero, e é um álbum muito bom. Eu gosto muito do single Thank You. Thank You mexe muito comigo. Eu gosto muito dessa letra. Eu não sei, eu tenho os dois tipos. Eu gosto muito de Jagged Little Pill, uma coisa raivosa de botar pra fora nossas raivas internas, e daí eu gosto de ouvir o Supposed Form Infatuation Junk pra ficar um pouco zen, uma coisa mais, sabe, agradecer por tudo que a gente tem na vida. Eu gosto dessas duas perspectivas e eu gosto como ela fez isso nos dois primeiros álbuns de estúdio, né? Como são dois álbuns completamente diferentes um do outro, eu gostei bastante disso. Acho que foi uma perfeita transição. Não transição, mas uma perfeita continuação do Jagged Little Pill. Eu adoro Thank You, eu gosto de You Not Come, eu amo essa música, adoro, perfeita. Can't Not é maravilhosa também. Eu gosto de tudo, né? Eu gosto da faixa que abre o álbum, From Row. From Row. Gosto de Baba. Eu amo todo esse álbum, né, gente? Eu acho só que as escolhas de single não foram muito boas. Assim, as escolhas de singles do primeiro álbum foram perfeitas, maravilhosas. E daí já no segundo álbum, acho que ela já não escolheu muito bem. Tipo, eu não gosto muito de So Pure, não gosto muito de Join You, mas eu amo Thank You, Unsent, mas eu com certeza teria botado Baba como single, teria botado You Not Come, né? That I Would Be Good, essa música é maravilhosa, maravilhosa. Deve ter esquecido um monte de música, né? Mas eu adoro esse álbum. We War também adoro, uma coisa mais baladinha, bem clássica, Alanis Morissette. Are You Still Mad? The Couch, Sympathetic Character, a letra dessa música é maravilhosa. Então eu gosto muito desses dois álbuns, pra mim eles são os dois, como dizem, blueprint da carreira, são os dois que vão ficar ali em cima e não tem ninguém que chegue perto da excelência desses álbuns, mas ela continua tendo álbuns maravilhosos depois disso, e vamos descobrir agora. Parece fantástico, né? Vamos descobrir depois do segundo bloco. Agora vamos para o terceiro álbum de estúdio, que é o Under Rug Swept. Esse álbum, quando eu fui ouvir, eu tinha muita expectativa nele, porque falavam muito bem dele. Eu gosto muito de Hands Clean desse álbum, que é um hit desse álbum. E me decepcionou um pouco esse álbum de expectativas de eu amar ele muito mais, talvez por causa das minhas expectativas, tem me frustrado, mas ele continua sendo um álbum maravilhoso, muito bom, vai ficar aqui no muito bom, obviamente. Eu gosto muito de algumas músicas desse álbum, como eu falei, Hands Clean é maravilhosa. A música que abre o álbum, 21 Things I Want in a Lover, é muito boa. Tem Flint, tem So Sexy. Eu gosto muito dos títulos desse álbum. E Won't Nothing Me Return. Eu adoro os títulos desse álbum, uma coisa muito específica que eu gosto. Narcissus, tem The Particular Time, maravilhosa. Eu gosto desse álbum, eu só não amo tanto ele quanto os dois primeiros álbuns. Eu acho que ele tá abaixo dos dois primeiros, mas é um bom álbum. Bom álbum, acho que tem uma boa sequência de singles. Hands Clean é maravilhosa. Eu gosto muito de 21 Things and One and Lover, acho que são as duas que eu mais amo desse álbum, mas o resto das músicas eu fico só no campo de gosto, não sou apaixonada por essas músicas, então por isso que esse álbum não tá entre os meus mega favoritos da Alanis, porque não tem nenhuma música nele que eu fique, meu Deus, eu vou levar pra vida essa música, mas é um ótimo álbum, então fica aqui no muito bom, tá bom? Tá bom. Agora vamos para o quarto álbum de estúdio, que normalmente o quarto álbum de estúdio flopam, né? Normalmente esse flopou um pouquinho, né? Coitadinha. Mas temos o So Called Chaos, tá? Que foi o primeiro álbum dela que tinha uma faixa título,
tá? Que não eram um trecho de uma música. Tem uma faixa de título chamada So Called Chaos. E eu gostei bastante desse álbum, acho que porque eu fui. Ele foi o contrário do The Under Rug Swept. Eu fui com poucas expectativas para ouvir esse álbum e eu gostei bastante. É um álbum que ele é pop rock do começo ao fim, bem a vibe dos anos 2000. Gosto bastante. Ele não é tão complexo ou diferentão como os outros álbuns, mas ele me ganha por ser simples, por ser boas melodias, pop rock puro, atitude, eu gosto disso. Ele pra mim tá entre os meus favoritos da Alanis, então ele fica aqui no muito bom. Eu gosto mais dele do que do Under Rug Swept. Mesmo que eu acho o Under Rug Swept mais diferentão, assim, mais. Não sei qual é a palavra. Eu acho ele melhor do que o So Called Chaos, mas eu gosto mais do So Called Chaos. Espero que tenha entendido. E minhas favoritas do álbum, com certeza minha mega favorita desse álbum é Eight Easy Steps. Eu não sei o que tem nessa música que eu amo tanto. Eu gosto que nesse álbum ela trouxe em algumas músicas uns toques mais tribais, uma coisa meio Bollywood, de leve nas introduções das músicas. Eu gosto bastante disso. E tem aqui em Eight Easy Steps, eu acho ela muito diferentona, muito cool, muito legal. Então, eu gosto bastante, pra mim é um dos destaques. É uma das músicas que eu mais gosto da carreira. Gosto muito da faixa título, adoro. Gosto de Doth, I Protest Too Much, adoro essa música. Eu gosto também de. Me foge o nome das músicas. Out of Truth, também adoro essa música. Tem o single Everything, também gosto bastante. Então, Everything? Everything, tá. Acho que já tava errando. Então eu gosto muito desse álbum por uma questão de gosto pessoal mesmo. Eu gostei bastante desse álbum, então ele fica aqui no muito bom, tá? E agora vamos para o quinto álbum de estúdio, que é Flavors of esse nome é difícil pra caramba. Pra caramba. Eu falo pra caralho, mas é pra caramba. Flavors of Entanglement. Ah, esse nome aí, gente. Esse álbum já é o primeiro dela que eu não gosto tanto, tá? Pra mim ele fica no ok. Eu acho que eu gosto de algumas coisas nele, eu gosto muito da faixa que abre o álbum, acho que as faixas que abrem os álbuns dela são sempre muito boas. Eu gosto de Citizen of the Planet, gosto bastante. Gosto de Underneath, gosto de Versions of Violence, In Praise of the Vulnerable Band. Eu gosto de coisas nesse álbum, Incomplete também, muito legal essa música. Mas o resto do álbum, acho que ele se perde um pouco em alguns momentos na proposta. Por exemplo, Straight Jacket. Entra uma coisa mais eletrônica que pra mim foge muito do que é Alanis Morissette. Então é isso, eu não acho que esse álbum seja tão consistente. Talvez seja o pior álbum, entre aspas, dela. Eu acho o álbum mais fraco. Eu entendo que ela tentou experimentar coisas novas aqui, mas pro meu gosto pessoal não funcionou, trazer uma coisa mais eletrônica e pra mim não bateu, não gostei. Então, com certeza eu acho que é o pior álbum dela, o mais fraco. É que pior é uma palavra muito forte, né? Mas pra mim com certeza é o álbum mais fraco dela. Mais do que o Havoc and Bright Lights, que é um dos mais esquecíveis dela, né, pro público geral. Mas eu gosto desse álbum. Pra mim, eu acho ele consistente, eu acho que ele tem boas músicas. Só ele não é tão memorável quanto os outros álbuns da carreira. Mas com certeza, pra mim, ele é melhor do que o Flavors of Engagement. Ah, a palavra é muito difícil. Então eu boto aqui o Havoc no ok, tá? Porque ele não tá perto do Under Rug Swept, nem do So Called Chaos, mas ele é um bom álbum, tá? Recomendo bastante. Ele é mais esquecível, mas ele é um bom álbum, ele é bem consistente. E minhas favoritas do álbum, eu gosto muito de Guardian, Guardian é muito bom. De novo, as músicas que abrem os álbuns dela são maravilhosas. Woman Down, To You, Celebrity, Empathy, Lens. Eu gosto de tudo nesse álbum. Eu gosto de tudo. Eu vou subir esse álbum, eu vou botar no muito bom. Vou botar. Com a cara e a coragem. Eu gosto muito desse álbum. Eu acho ele muito subestimado pelas pessoas, pelos próprios fãs. Ele é muito esquecido. E eu gosto bastante. Eu acho ele muito consistente também. Lembra bastante o So Called Chaos, nessa coisa de ser uma coisa mais tranquila, não ser letras tão profundas ou uma produção tão experimental, mas ser um álbum de pop rock muito consistente, muito gostosinho de se ouvir. Então, pra mim, ele fica no muito bom, tá? E esse vídeo vai ser rápido, né? Só 7 álbuns de estúdio.
Vamos agora para o último álbum de estúdio até o momento, que é o Such Pretty Forks in the Road. Esse álbum é maravilhoso, maravilhoso. Talvez ele seja o top 3, né? Vamos dizer assim, o top 3 álbuns da carreira. Vou até botar aqui na frente. Top 3, pra mim, ele é o que mais chega perto do Jagged Little Pill, do Suppose Form Infatuation. Ele mistura um pouco desses dois mundos. Ele tem letras muito profundas, muito interessantes. E tem momentos de produções mais experimentais. Eu gosto muito desse álbum, defendo muito ele. Gosto muito da capa dele. Eu acho que talvez seja minha capa favorita dela. Eu gosto muito dessa capa. O que eu mais gosto nesse álbum é como ela pega um pouco das narrativas dos dois primeiros álbuns, né, o Jagged Little Pill e o Supposed Form Infatuation Junkie. Ela pega as narrativas desse álbum, essa coisa de fim de relacionamento, de reflexão sobre a vida, e ela fala disso de uma forma super madura, uma outra perspectiva, né? Uma coisa, depois dela ter sido mãe e sofrer um aborto e um divórcio. Então é um álbum que ele é muito profundo, muito reflexivo. Talvez quando eu ficar mais adulta ainda, eu acho que eu vou entender ele mais ainda. Ele já mexe muito comigo hoje e eu acho que quando eu crescer ele vai fazer mais sentido ainda. É um álbum muito profundo. Minhas favoritas desse álbum é com certeza Smiling. Eu amo essa música. É uma das melhores também da carreira. Tem a Blaze, Reasons a Drink, que ela fala sobre é, a cura dela para não cura, mas as formas que ela achou para enfrentar o vício dela em álcool. Muito legal essa música, toda a perspectiva que ela traz. Tem Diagnosis, tem Miss the Miracle, Lucid Employ. Eu gosto de todas as músicas desse álbum, né? Tem Reckoning, que eu, se eu não me engano, ela fala sobre os abusos que ela enfrentou na, nos bastidores da mídia, né, da música, que ela já falou isso abertamente, como ela enfrentou abusos de produtores, de chefões de gravadoras, como eles abusaram das posições deles perante ela. Muito legal essa música, Pedestal, Sandbox Love, uma coisa mais. É, a produção dessa música me lembra algo mais lá, anos 90, anos 2000, mais rock, muito legal essa música também. Então esse álbum é impecável, maravilhoso, ele só não tá mais acima porque ele não mexe tanto comigo quanto os dois primeiros álbuns, mas ele é maravilhoso e fica aqui no muito bom, tá? E vamos lá, né? A gente ranqueou os álbuns, agora vamos ranquear entre eles, né? Aqui embaixo fica o Flavors, né? Que é o meu álbum menos favorito dela. Aqui fica em terceiro o Such Pretty Forks. Em quarto, eu vou botar o So Called Chaos, que eu gosto muito desse álbum, que eu posso fazer. Vou botar o Havoc. E vou botar o Under Rug Swept. Ou boto na frente? Tô na dúvida agora. Não, eu vou botar porque, mesmo que ele não seja tão por inteiro meu favorito dela, ele tem músicas específicas que mexem muito comigo. Então, eu boto ele em quarto. Em quarto, daí o Soul Called Chaos em quinto, em sexto, Havoc. Tadinho do Havoc. E em sétimo fica o Flavors, pra mim o álbum mais fraco dela. E aqui tá certinho, o Jagged Little Pill e depois o Supposed Form Infatuation Junk. Esse vídeo foi bem curto, né, gente? Mais poucos álbuns, né? Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou aumentar minha bolinha aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo. É uma artista que não é tão conhecida, mas espero que vocês assistam esse vídeo, que vocês deem seu engajamento, me ajudem. Esse vídeo vai flopar, com certeza, mas é um vídeo que eu quero fazer, que eu queria muito fazer dessa artista. Então, fiz a minha promessa e vai ficar ali o vídeo pro resto dos tempos, né? Eu toda reflexiva que nem artista, né? Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Comenta aqui embaixo se você conhece a artista Alanis Morissette, quais são seus álbuns favoritos, qual álbum que tu menos gosta. Se você é novo por aqui, já maratona os vídeos do canal. Tem pop, tem rock, tem K-pop, tem muita coisa nesse canal. Tem pop brasileiro, é muita coisa, pop latino. Então tem conteúdo para todos os tipos
públicos. Então, maratona os vídeos. Se você gostar, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vídeo novo toda quinta-feira, meio-dia em ponto, e ocasionalmente vídeos extras no canal. Então é muito importante manter o sininho ativado, acompanhar nossa comunidade, que eu sempre aviso quando sai vídeos novos. E tem conteúdo extra lá na comunidade para a gente interagir mais, vocês participarem mais nas escolhas dos vídeos. Quem mais? Tem shorts, tem Instagram, tem TikTok. É isso, gente. Um beijão. Tchau e até o próximo vídeo.